Tá, então a gente vai pro começo, né? Tá. Boa noite, pessoal. A gente estava aí com um pequeno probleminha no áudio, mas já foi resolvido, né? Vocês alertaram. Obrigada, Maruza, que nos alertou que não estavam nos ouvindo. E a gente queria dar boas-vindas para vocês que estão aí, agradecer a presença e dizer que hoje nós vamos tratar desse assunto que é tão importante, que é a comunicação com os clientes e em negociação. E aí, sejam todos bem-vindos, né, Eveline? Esse tema é um tema assim, muito relevante, não apenas para o direito, né, mas para todas as profissões, né, Marina? Porque, como você sempre fala, e é sua área bem mais específica do que a minha, tudo é comunicação. Né? Então, eu sempre tenho essa fala sua muito firme, né, muito consolidada na minha cabeça. E, de fato, gente, tudo é comunicação mesmo, é a forma como você se expressa, ou verbalmente, ou com gestos, né? Ou como o seu corpo fala. Tudo que você faz e tudo que você diz comunica algo. Então, eu preciso de uma comunicação assertiva com o meu cliente, eu preciso ter uma comunicação eficaz, eu preciso que o meu cliente me entenda. E eu preciso que, em negociações, essa comunicação seja ainda mais clara. Porque se eu não conseguir ser clara, se eu não conseguir ser assertiva na minha comunicação, eu não consigo negociar. E aí, enquanto profissional, né, o que eu quero enquanto profissional, eu não vou conseguir alcançar. E isso é em qualquer profissão, né? No direito, eu estou aqui para falar muito do direito, mas vocês vão perceber que a gente vai puxar muito para outras áreas, porque o arquiteto precisa dessa boa comunicação, o médico, o psicólogo, o pedreiro que vai fazer um serviço na sua casa, o eletricista, o encanador. Então, eles precisam de uma comunicação que seja eficaz. Senão, essa relação ela não vai funcionar. Isso, corroborando aí com o que a Eveline falou, eu havia comentado até nos meus stories no Instagram que hoje eu participei da abertura da Semana de Arquitetura e Design de Interiores da instituição em que eu dou aula. E as palestrantes falaram justamente isso daí. Elas contaram um caso de um projeto de clientes que tiveram muitos problemas com fornecedores, muito. Tudo teve que ser refeito na casa, que elas tinham certeza absoluta que aqueles clientes nunca mais olhariam na cara delas. E aí, agora, 5 anos depois, eles a recontrataram para fazer o projeto da nova casa. Mas assim, meu Deus, eles voltaram e tudo. E aí, na hora, ela fez a reflexão, ela parou, mas eu sei por que eles voltaram. Sabe por que eles voltaram? Por causa da forma que a gente se comunica com os nossos clientes. E aí disseram que a Eveline falou, né? Que comunicação é tudo. Então, quando a gente para, né, para estar aqui com vocês nas terças-feiras, para conversar sobre comunicação, é porque a gente entende o quanto isso é enriquecedor na vida de cada um. Ter essa comunicação estratégica vai ajudar a melhorar dentro do seu trabalho, ou se você ainda não trabalha e conseguir o seu emprego. Comunicar bem é a base de tudo para que vocês sejam bons líderes. Mas, como eu disse lá no convite que eu fiz para vocês no Instagram para essa live, não basta apenas saber falar, a gente tem que se comunicar de forma estratégica. Por isso que a gente está parando esses momentos na semana para falar sobre essa estratégia. E aí, hoje, que o nosso foco sempre é bem voltado para o jurídico, né? A Eveline sempre nos ajuda muito, a nossa doutora, que está aí hoje, pessoa jurídica total. Hoje eu tô. E a gente vai começar conversando um pouquinho aqui sobre os desafios da comunicação, primeiro com os clientes. O que você observa, Eveline, assim, dos desafios enfrentados pelos profissionais quando eles estão se comunicando com os clientes, em contextos formais e em contextos de negociação, né? Na reunião, acho que é aquela reunião inicial com o cliente, por exemplo, que eu acho que é uma reunião bem importante, né? Quando ele vai lhe conhecer, contar o caso. Sim. Essa reunião inicial é aquela reunião em que você usa muito o jargão de que a primeira impressão é a que fica. E aí, claro que as pessoas têm perfis diferentes. Né? Então, por exemplo, eu faço o perfil advogada mais leve. Eu não sou muito formalista. Então, eu tenho uma comunicação mais leve, eu faço uma brincadeira, eu sou mais do sorriso, eu sou mais da tranquilidade. Mas há advogados que são extremamente formais,
extremamente sisudos, e quando eu falo sisudo, eu não estou dizendo que ele é grosseiro, eu estou dizendo que ele é muito sério, ele é muito trancado, isso é o jeito dele, é o perfil dele. Pode existir o advogado grosseiro, né? Em toda profissão existe aquela pessoa que é mais grosseira, que é mais, né, mais ríspida mesmo. E aí entra muita questão do santo bater. Quando você vai para aquele profissional e entre tantos profissionais você escolhe a Marina, ou você escolhe a Eveline, ou você escolhe o João, José, a Maria, isso aconteceu porque você teve uma conexão com aquele profissional. Então, essa primeira reunião vai ser o seu momento de conexão com aquele profissional. E aí, para você, profissional, tenha muito cuidado com o que você vai falar, como você vai se vestir, como você vai se portar. E é claro que a gente não consegue agradar gregos e troianos, porque nem Jesus agradou a todos. Então, pode ser que o meu modo de ser e viver não agrade ao meu cliente. E aí ele não gosta de mim e prefira, né, ele opte por contratar outro profissional. Mas eu preciso ser o mais autêntico possível. Eu preciso ser fiel, né, às minhas origens, às minhas raízes, ao que eu sou enquanto profissional. Não adianta fazer uma primeira reunião extremamente formalista, extremamente complexa, falando expressões jurídicas, né? A gente vai pedir uma tutela antecipada de urgência e vamos conseguir derrubar essa prescrição que foi alegada, e ele vai ficar olhando para mim, tá certo, que legal, né, doutora? Tá, mas o que isso quer dizer? O que é a tutela antecipada, o que é a prescrição, o que é a decadência, que significa, que significam tantas palavras, né, que são estranhas ao contexto de vida desse cliente, na grande maioria das vezes, mas que ele precisa ouvir ali naquele momento. Claro que ele precisa ouvir essas expressões, até porque ele precisa saber que você tem o conhecimento técnico, né? Para cuidar do processo dele, você precisa transmitir essa segurança, e essa primeira reunião é o momento que você tem para se vender enquanto profissional, né? Para se mostrar enquanto profissional. Mas você precisa explicar. Então, eu acho que a grande sacada da reunião com o cliente, principalmente desse primeiro contato com o cliente, Mari, é a clareza. É você falar de forma clara, você explicar. É você se fazer entender. É você saber que o seu cliente saiu dali com todas as dúvidas dele sanadas, entendendo o que é que vai acontecer com o processo dele. Não adianta eu dizer, olha, o seu processo pode chegar até o recurso especial, se ele não sabe o que é um recurso especial. Não adianta eu falar de siglas e mais siglas, expressões e mais expressões, usar aí os brocardos jurídicos, né, os jargões, se ele não vai entender o que eu estou querendo dizer. Ele vai desistir de mim, muito facilmente, né, até encontrar alguém que consiga explicar para ele o que é o processo e como é que esse processo vai ser conduzido. E eu acho também, assim, o que você falou é bem importante. E tem outro ponto que a gente pode destacar, é a importância de dosar o tanto que você fala. Porque às vezes você fala tanto com o seu cliente, dá tantas informações no primeiro encontro, que ele fica completamente perdido. Então, esse excesso da fala, ele é perigoso. Porque você fala muito, às vezes você ouve pouco e pode, inclusive, passar uma informação equivocada. Porque você ouviu pouco, não se apropriou do contexto todo do processo, da situação, para poder dar todo o direcionamento necessário. Então, eu acho que é sempre essencial, a gente bate muito nessa tecla, eu e a Eveline, até na palestra que a gente foi fazer semana passada, e também na nossa live com o Valdemar, ele falou muito sobre isso, a história da escuta, né? A escuta ativa, você conseguir realmente ouvir com a sua mente aquilo que o seu cliente está lhe dizendo. Então, é muito importante, como você disse, se a gente fosse destacar pontos chaves, a linguagem acessível, porque aí a clareza vem também dessa linguagem acessível. Não adianta a gente colocar só o jurídico, o juridiquês, né, como alguns chamam, se o cliente não vai entender. A gente precisa ser claro sem perder a autoridade. E a Eveline tocou no ponto que era não deixar de falar sobre as questões jurídicas, os termos, mas deixar se falar, explicar o que é. E, por último, a escutativa. Então, acho que esses três
esses 3 pontos, quando você está atento ao receber o seu cliente, e aí, como a Eveline já colocou, vale para todas as profissões. Imagina só se um psicólogo não tem escuta ativa. Imagina só se um arquiteto não tem uma escuta ativa. Porque o projeto, quem vai morar naquela casa não é o arquiteto, tem que ser a vontade do cliente. Tem que ser o que o cliente gosta, o que o cliente quer. Se o arquiteto concorda ou discorda, ele pode até tentar mudar a opinião, o ponto de vista do cliente, mas quem vai morar naquele espaço é aquela pessoa. Então, precisa ouvir ativamente. E aí a gente vê como engloba realmente todas as profissões, né? Toda a nossa atuação. Você falou uma coisa interessante, eu não sei se você lembra da live que a gente fez com o Jader, que ele citou um autor, que esse autor falava assim, olha, fala-se muito em oratória, mas não se fala em escutatória. Eu não sei se você lembra dessa parte da live, mas me chamou Rubem muita Alves, é o Rubem Alves, o autor. Pronto, me chamou muita atenção, eu nunca tinha ouvido isso, né? E de fato essa escutatória ela é muito importante. E eu passei por isso esses dias num processo. Houve um julgamento já em segunda instância pelo Tribunal de Justiça. E nesse julgamento, o julgamento foi desfavorável, infelizmente, porque é uma tese já consolidada de forma contrária ao interesse do meu cliente. E nesse julgamento, eu preciso entrar com um recurso antes de entrar com um outro recurso para que esse processo vá para o Superior Tribunal de Justiça. Então, eu não posso queimar etapas, porque se eu queimar essa etapa, pode ser que o meu processo... Assim, eu vou ter uma possibilidade muito maior de que o meu processo não chegue ao Superior Tribunal de Justiça, que é o que eu quero. Então, eu expliquei isso para o cliente. Mas o cliente, assim, no desejo, naquela ansiedade de ver o processo dele já em uma outra instância, em um outro tribunal, ele disse, não, eu quero seguir para o tribunal. Eu não quero esse recurso mais para o tribunal daqui, porque eles não vão mudar de posição. Eu expliquei todos os riscos, eu expliquei todas as possibilidades, ele ficou irredutível. Então, aí eu recuei, porque a gente precisa também na advocacia saber o momento de recuar, o momento de perder, para lá na frente você ganhar. Esperei passarem 2 dias, ele ter saudade de mim, e aí ele me mandou aquele velho bom dia, né? Bom dia, doutora Eveline. Aí eu, olá, bom dia. E aí você fez a pesquisa? Aí eu digo, eu fiz. Inclusive, deixa eu explicar aqui uma coisa novamente. Você está ciente de que pode acontecer isso com o seu processo, de que a gente pode não ter êxito, de que a gente tem uma chance muito menor. Então, não tem problema, eu vou seguir o seu pedido, vou fazer o que você está alinhando junto com você. Então, o meu trabalho é muito colaborativo, não vou fazer nada sem a sua concordância. Então, vamos seguir para o outro tribunal. Mas veja só todos os riscos que a gente corre. E aí ele parou, pensou e disse, não, você tem razão. Vamos seguir sem queimar etapas, vamos seguir com o recurso que tem que ser interposto. Eu vou seguir a sua orientação. E aí ele me agradeceu por eu ter insistido, né? Ele me agradeceu por eu ter tentado de alguma forma abrir os olhos dele, porque muitas vezes o cliente, o que o advogado tem que entender, é que o cliente ele está envolvido naquela situação e o emocional dele está confundindo a mente dele. Ele quer avançar, mas ele precisa entender, ele cliente, que eu estou dizendo, né? Ele precisa entender que para avançar, muitas vezes ele precisa retroceder um pouco. E quem vai poder dar essa orientação é o advogado. Se o advogado não explica riscos, não explica consequências das condutas, ele vai achar que mantendo a posição dele, ele está fazendo o correto. E não se engane. Por mais que o cliente diga, nessas situações, quando o cliente se mantiver irredutível, por mais que ele diga, não, vai ser do meu jeito, eu assumo o risco. Lá na frente ele vai lhe culpar. Então, nessas situações de irredutibilidade do cliente, quando o cliente não quiser seguir essa orientação, faça um termo de compromisso.
Nesse termo de compromisso, deixe claro, peça para ele assinar e deixe claro que aquela conduta jurídica, aquela conduta para o processo está sendo adotada porque você explicou tudo, mas o seu cliente ainda assim desejou agir de outra forma, porque isso é uma forma de, né, do advogado se resguardar até mesmo contra uma eventual representação junto à OAB. Entendi. Olha aí a dica, hein, galera? Fica a dica, anota. Aqui no chat, antes da gente continuar, a Maruza disse assim: realmente tudo é comunicação. E a Carol escreveu: ser rápido no ouvir e devagar no falar. Para não falar demais, não se, né, se comprometer, não instruir errado. E quando a gente está aqui falando sobre atender o cliente, comunicação, a gente não pode deixar de falar, como a Eveline citou no início, da comunicação não verbal. Porque quando a gente fala em oratória, que a oratória faz parte dessa comunicação estratégica que a gente tanto fala aqui com vocês, nós não estamos falando só da fala em si, de como você fala, das palavras que você usa, mas nós também estamos falando como você fala. Ritmo da voz, a entonação, o tom, os gestos, o que é que passa segurança, o que é que passa insegurança. Eveline até já citou um pouco sobre isso, né? Quando a cara da pessoa quando chega e tal. Mas existem outros gestos que podem aproximar o seu interlocutor ou distanciar o seu locutor. E aí, a gente não pode deixar de refletir, né, Eveline, sobre o tanto de reunião online que a gente faz hoje. Porque hoje, a maioria, eu acho, dos primeiros contatos com os clientes, eles acontecem hoje no mundo virtual, por meio dos encontros remotos. E aí, outro cuidado grande que a gente tem que ter. Qual é o ambiente que a gente está, por exemplo, se a iluminação está boa, se a câmera realmente está ligada, ou antes, né, antes de falar qualquer coisa, verifique se o microfone está ligado, ou se vai falar o que comprometa. Veja se está desligado, porque às vezes a gente quer dar um comentário aqui com alguém que está do lado. Cuidado, né? O remoto tem as suas facilidades, mas também tem os seus deslizes que podem acontecer, né? O remoto ele nos prega muitas peças, né? E a gente tem, principalmente nós enquanto professoras, né? Eu acho que nós já tivemos aí muitas notícias de situações extremamente constrangedoras. E no direito, né, especificamente, já houve situações. Gente, assim, eu suspiro porque eu considero absurdas. Já houve Porque não é uma coisa assim que a pessoa foi um descuido, né? Tipo, na época da pandemia, eu acho que assim que começou, tinha muita reunião online e algumas pessoas aconteceu situações que a pessoa realmente, tipo, Teams desliga, mas não, você para, mas não desliga a tela. Aí teve uma médica que chegou do hospital, estava na reunião, começou a tirar a roupa, porque imagina, se a gente chegava do supermercado, tinha que deixar a roupa na porta, imagina a médica vindo do hospital. E quando daqui a pouco todo mundo, ai, ela tá entrando no banheiro, porque ela ia tomar banho para continuar a reunião, porque vinha de coronada, né? E daqui a pouco, essa pobre nessa reunião, ela chorou tanto de vergonha. Então, nós não estamos falando do início, quando ainda estávamos nos adaptando. Nós estamos falando de estarmos dando aula e a pessoa está, né, às vezes no seu quarto, de pijama, com a câmera aberta. Né? Estamos falando de, infelizmente, promotores de justiça que estão de terno e um short de dormir, né, na parte de baixo, e levantam com a câmera ligada para ir tomar uma água, para ir ao banheiro. Estamos falando de advogados ou defensores públicos, membros do Ministério Público, que estão fazendo uma audiência deitados numa rede. Situações assim de flagrante desrespeito que comprometem muito a postura do profissional. E aí, veja, não é porque você é concursado como um membro do Ministério Público, da Defensoria, um juiz, que você vai pintar e bordar literalmente com o processo, né? E com as pessoas. Existe um comprometimento, existe uma postura, existe algo que você precisa manter
perante os colegas, porque são colegas de profissão. O advogado, ele não é concursado, mas ele é essencial à administração da justiça, então nós merecemos respeito, tanto quanto o membro do Ministério Público, que é concursado, tanto quanto o membro da Defensoria Pública, o juiz, o procurador, e esse respeito, né, do que o advogado tem exigido hoje, isso também é comunicação. Então, hoje, os advogados, eles têm comunicado para as pessoas de, olha, não é assim que você pode me tratar, não é de qualquer jeito. A postura do advogado hoje mudou, e isso comunica para as pessoas que ele está exigindo respeito. E isso tem mudado também a postura da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então fica aí mais uma dica para os meus colegas advogados que ou informação, né, que chegarão a serem parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Cobrem na OAB, sabe? Cobrem providências, cobrem respeito das pessoas que estão com você, dos outros colegas, né, tão essenciais quanto você, a administração da justiça. Cobre esse respeito, exija esse respeito que é mútuo, né? Isso é algo que é recíproco. Então, a forma como nós nos portamos, né, nossa postura, a forma como nós nos vestimos, embora não exija um código dizendo que você precisa usar terno, gravata, né, ou as mulheres precisam usar um tailleur, não existe um código de vestimenta para isso. Mas se você andar bem vestido, bem arrumado, isso já muda a sua postura. A Marina trouxe aí a questão do remoto, né? De fato, muitas gafes foram cometidas no início. Hoje, de vez em quando, ainda aparece uma gafe, mas em menor escala, né? E aí nós temos que ter o cuidado nessa reunião com o cliente para encantar esse cliente. Sabe aquele jeito Disney de ser, né? O jeito Disney de encantar os clientes? Tem um livro, né, que fala sobre isso. Se já é difícil você encantar o seu cliente pessoalmente, imagine você encantar o seu cliente numa reunião online. Numa reunião aqui que você não está cara a cara com ele, né? Tá, mas permeado aqui por um celular, né? Por um notebook, um computador. Então, você precisa realmente se virar nos 30 para você conseguir alcançar esse cliente de maneira efetiva, para você chamar a atenção dele de maneira efetiva. Ah, Eveline, mas o interesse é dele. Então, eu não preciso me sacudir tanto para chamar a atenção dele, para alcançar esse cliente, porque ele quer que eu resolva o problema dele. Ele quer. Eu conto ou tu conta, né, amiga? Eu conto ou tu conta. Não é isso. Vamos deixar para lá. Vamos deixar essa conversa para outro momento. Mas do mesmo jeito que o cliente precisa da gente, né, Mari? A gente também precisa do cliente. Por exemplo, eu e a Mari vamos fazer um trabalho de orientação, de mentoria. Aí a gente está lá, não, mas esse mentorado, essa mentorada precisa de mim. Então, se vire para entender o que eu estou dizendo. Não é assim. Não é assim. Porque além da questão de que a primeira impressão é a que fica, a gente tem a publicidade, né, desse advogado, desse mentor, desse orientador. E essa publicidade é a famosa propaganda boca a boca. É isso que o seu cliente vai levar. O que você quer que o seu cliente leve de você? Ah, não, aquela advogada no cabelo pregar na cabeça. Ela me profissionais que não tinham o dom da escutatória. E ele precisa ser ouvido, né? Ele quer
transmitir aquilo e ele quer que você acolha o que ele está dizendo. Pode ser que não tenha lé com cré, que não tenha cabimento nenhum. E não estou dizendo para você mentir para o seu cliente, não. Eu estou dizendo que você tem que falar a verdade para ele. Mas eu não vou dizer para a Marina, o teu pedido que tu quer não tem lé com cré. Eu não vou falar isso. Vou dizer, olha, é um caso difícil, delicado, é algo que os tribunais vêm entendendo de uma forma diferente, mas a gente vai tentar. Veja como é diferente. É o cliente sentir que a demanda dele foi recebida por você, que você vai lutar por ele. Você vai ganhar o seu dinheiro, sim, você vai receber por isso, mas você vai lutar pelo cliente. Não é só receber o dinheiro de qualquer jeito, porque os tribunais já decidiram de forma contrária mesmo. Imagina a satisfação para o seu cliente de você dizer para ele, olha, os tribunais entendem da forma A, mas nós conseguimos reverter. Eu acho que é uma satisfação assim que não tem preço, né? Para o restante existe Mastercard. E aí a gente pode fechar esse bloco de conversa, já que foi destacado aqui a importância da postura, a importância do ouvir, dos elementos da comunicação não verbal, a gente pode dar uma dica, né, Eveline? Uma dica prática. Então, o que você pode fazer para você melhorar, por exemplo, o seu tom de voz ou o seu gesto? Nos grava, vê se você está olhando para a câmera, por exemplo, porque se você está olhando para a câmera, normalmente quando você estiver falando com uma pessoa, você vai olhar para ela, que você vai procurar o lugar, né, para direcionar o seu olhar. Você pode perceber seus gestos, pode simular uma negociação. Para mim, particularmente, eu acho bem mais difícil negociar do que atender um cliente pela primeira vez. Esse negócio de negociação, de argumentação, de contra-argumentação, eu vou ficando mais tensa. Então, é uma coisa que a gente pode trabalhar, analisar a postura, fazer uma gravação que permita que você analise sua postura. Será que eu estou de braço cruzado? Será que né? Às vezes, já pensou você atender o cliente de braço cruzado? Ou então você está fazendo a reunião online assim, ó, olhando para o cliente, ele está lá falando. Tudo isso são aspectos que podem ter entrado na nossa rotina e a gente nem se aperceber que está fazendo aquilo. Por isso que a dica aí da gravação é para ajudar nesse aspecto. E aí é o que nos leva ao nosso terceiro bloco de conversa, que é sobre as estratégias para que a gente possa falar de uma forma mais clara e com segurança. Porque nós não estamos querendo passar uma ideia de não autoridade. Não, Eveline disse que a gente precisa utilizar os termos, por exemplo, do judiciário, para que o cliente perceba que a gente tem autoridade no assunto. Mas aí, como é que a gente pode ser claro e, ao mesmo tempo, seguro daquilo que nós estamos falando? Que estratégias, né, relacionadas à clareza podem ser utilizadas? Estratégias aplicadas para fortalecer a clareza, a escuta ativa, a segurança ao falar, seja em reuniões, seja em negociações. O que é que a gente precisa fazer? Eu acho que o ponto inicial é mapear o cliente, saber quem é aquele cliente. Eveline diz claramente: eu mapeei o cliente, por que ele está me fazendo aquele pedido que parece impossível? Aquilo ali significa alguma coisa para ele, mesmo parecendo impossível. Ajustar o vocabulário, conforme a gente já disse, o ritmo, tudo isso vai gerar conexão. Então, a Eveline disse assim: estou vendo que, quando ela, né, o cliente do impossível, estou vendo que isso é muito importante para você. Então, nós vamos fazer, apesar de ter algumas negativas, mas nós vamos fazer de tudo, gerando essa conexão, né? Além de gerar essa conexão, Mari, eu acho que gera uma. Como é que eu posso dizer? Eu acho que um sentimento de alívio no cliente, sabe? É um sentimento de confiança. E eu acho que isso aumenta a nossa credibilidade, a nossa autoridade enquanto profissionais, né? Porque a gente costuma vincular muito a autoridade ao conhecimento técnico. Então, assim, eu sou especialista em direito de saúde.
Então, eu conheço as regulamentações da ANS de trás para frente, de frente para trás. Conheço o que os tribunais estão entendendo a respeito disso, eu sei o que o Superior Tribunal de Justiça fala. Então, nessa matéria de direito de saúde, eu sou o top das galáxias. Mas, se eu não conseguir tranquilizar o meu cliente para mostrar para ele que existe uma saída, que existe uma solução, ou até que, mesmo aparentemente não existindo saída nem solução, mas que existe uma O interesse, né? Existe um interesse real de tentar, sabe? Existe, assim, uma vontade de enfrentar o desafio. Quando eu faço isso, a minha autoridade ela vai para além do conhecimento técnico. E aí o meu cliente vai fazer aquela propaganda boca a boca, dizendo assim, olha, aquela advogada ali ou aquele advogado, ele tem um conhecimento, assim, ele sabe muito. Mas, além de saber muito, ele luta por você. Uma coisa que eu lembrei agora, que você falou assim, né, do cliente, saber que ele está do seu lado. E como você disse, não é mentir. Então, eu já vivi uma situação com a Eveline, que ela olhou para mim e disse o seguinte: ó, se você quiser, a gente vai lá, faz o BO, coloca a escola do seu filho na justiça. Mas é o seguinte: no dia da audiência, vai estar as duas diretoras da escola lá. Pela postura delas, elas vão falar mal do seu filho, vão querer fazer com que você ir no seu emocional. Você está preparada para isso? Então, assim, eu acho, obviamente, eu entendo que a Eveline foi um pouco mais explícita comigo pelo nosso grau de amizade, mas o advogado também precisa preparar o cliente para a batalha que ele vai enfrentar. Porque às vezes ele está achando assim, eu vou só ali e tal, rapidamente eu vou resolver, ou então, eu sei que vai ter audiência, eu vou ter que ir lá, mas vai ser fácil. Então, às vezes, quem nunca passou por um processo judicial não tem a menor ideia do quão desafiador pode ser esse processo. Não é à toa que a Eveline tem aí o curso de mediação. É tão desafiador que tem-se um curso de mediação só para poder meio que dar aquela acalmada nas partes, né? A depender do que você esteja recorrendo, pode ser um assunto muito sensível para você, né? E que a outra parte pode usar dessa sensibilidade para lhe desestabilizar. Então, até isso o advogado precisa ter essa conversa com o cliente, né? Precisa dessa estrutura emocional. Por que é muito difícil o advogado atuar em causa própria em situações que envolvam esse emocional de maneira muito pesada? É justamente por isso. Porque ele vai ser desestabilizado, ele vai ser desestruturado de forma muito fácil pela outra parte. Quando você está lidando, por exemplo, em uma causa de família, um divórcio, o próprio advogado fazer o seu divórcio, conduzir o seu divórcio, a não ser assim, que não tenha nenhum tipo de sentimento envolvido, que não tenha filhos, né? Então é só o divórcio limpo e seco, né? A gente se divorciou, mas muito de boa. Não tem bens a partilhar, não tem filho, não tem discussão nenhuma. Então isso é uma coisa muito leve. Ok, não vai ter emoção, mas se você tiver uma pontinha de um dedo de discussão, de controvérsia, isso vai envolver o teu emocional de um jeito que vai ganhar aquele que tiver o emocional mais forte, sabe? A Então, linguagem não verbal também falando, né? Porque se você tá lá, às vezes nervoso, ou então muito acelerado pelo que você tá ouvindo, e aí você às vezes a pessoa tá ali, como você naquela época colocou para mim, a pessoa tá falando do seu filho, e você vai, né? Tem uma hora que chega, aí assim, tá vendo, ó, né? A excelência. É o porque ela tipo é de emotiva demais, ela é emotiva demais, então uma situação pequena, olha como fica. Mas a pessoa tá ali desmerecendo seu filho, é difícil, né? é difícil. É difícil e aí por isso não é recomendado, né, que a gente lide com É igual situações. o médico que não pode atender a família, né? O psicólogo não pode atender, né? Eu jamais posso atender a Marina. Vamos fazer aqui uma. A gente faz isso uma mãe terapia, né? De vez em quando, todo dia a gente faz uma mãe terapia, uma amiga terapia.
mas atender profissionalmente a Marina não posso, né? Ela é minha terapeuta de carteirinha. Mas também se ela fosse psicóloga, se um dia ela concluir esse curso, ela também não vai poder me atender, porque existe esse vínculo emocional. Ela cuida de mim de outras formas, eu cuido dela de outras formas. Então, esse suporte que você vai dar para o seu cliente, ele precisa estar centrado, né, não só no emocional, mas na legislação, na doutrina, na jurisprudência. É por isso, gente, que é tão difícil advogar para familiares. Muito difícil. Porque também envolve o emocional. E aí é tão difícil que é difícil você advogar para o familiar e é difícil você dizer para o familiar que não vai advogar para ele. As duas coisas são difíceis. Então, boa sorte, escolha o seu difícil, né? Essa é a dica que eu dou para lhe dar em relação a isso. Mas sempre que envolve emoção é mais complicado. Então, seja honesto com o seu cliente, sabe? Porque, no fundo, ele vai perceber se você tentar enrolar, se você tentar enganar. E pode até ser que você tenha assim, estratégias de negociação, estratégias de enrolation que sejam excelentes e que você consiga enganar esse cliente. Mas eu sempre costumo dizer que aquele profissional que age de forma antiética, ele tem prazo de validade. Porque a propaganda boca a boca, ela vai caminhar de maneira muito rápida. Então, as pessoas vão saber quem você é de uma forma muito rápida. Ninguém perde por ser ético, ninguém perde por tratar as pessoas com respeito, com empatia e por ter o cuidado com a dor do outro, sabe? Então, se você é um advogado muito prático, muito rígido em relação à legislação, se você faz aquele trabalho hermenêutico, né, muito literal, muito fechado, é a sua forma de lidar, mas você já deve saber que sem a flexibilidade, se você não for flexível, existem alguns clientes que você vai perder por essa falta de empatia, por não demonstrar essa conexão emocional. Eu acho importante, né? Assim, pelo que você falou, eu posso dizer que resumir que observe na sua prática. E aí serve para a gente, para quem está nos ouvindo, tentar praticar também. Uma escuta ativa, se colocar ali no lugar do outro, escutando com atenção. Também você repete, fala com as suas palavras o que está ouvindo para poder validar. Então, não é só ouvir, é se certificar de que você entendeu de fato. E aí é repetir e perguntar para o cliente: é isso mesmo que eu entendi? E eu observo. E também a explicação jurídica de forma clara e com analogias, com um exemplo, transformando o juridiquês na linguagem que acessível a todos. Então, eu acho que a grande dica, a grande dica aí da reunião e da negociação é ter essa forma certeira de falar, mas acessível, né? Assim, validar, usar metáforas para comparar, mas ser assertivo, não é mesmo? Porque se o cliente tem uma frasezinha que é muito utilizada, né, que a questão da comunicação, ela precisa ser ponte, né, e não muro. Então, e ela até pode ser um muro, desde que seja um muro baixinho que você consiga pular para o outro lado. Você não pode fazer dessa comunicação algo que não se possa transpor, algo inalcançável. Então, é importante que, para que a sua negociação tenha êxito, para que o seu cliente te contrate, porque o teu objetivo é fechar o contrato. Né? Não existe advogado não se sustenta sem contrato, gente. A gente precisa fechar o contrato, senão o Pix não cai na conta, né? Então, a E gente o boleto chega, e o boleto chega. E o boleto chega, ele não perdoa. Todos os meses vai estar lá, batendo na sua caixinha de carta. Então, assim, você precisa ter essa comunicação muito clara e muito assertiva, senão o contrato ele não vai ser fechado, senão a negociação, o acordo ele não vai ser formalizado. E às vezes, por falta de uma palavra, como a Marina disse, né? Você transforma enquanto um está
flexível e escuta ativa. É exatamente isso, né? Momento de recuar para avançar a inteligente. Howard Gardner mostra que há situações que precisamos dar um passo para trás. Com o cliente, deu um tempinho para ele pensar e foi lá e a situação mudou. A adaptabilidade no ambiente com aparência adequada faz diferença para ser ouvido com atenção e praticar a escuta ativa. Então, a história da comunicação não verbal. Então, se eu quero ser ouvido, ainda tem muito disso, né? Se eu estou ali, eu costumo falar muito, porque na linguística aplicada a gente estuda sobre os papéis sociais. Então, nós temos diferentes papéis, e a depender deste papel, a linguagem é uma, assim como a forma de se vestir é uma. Então, ninguém vai a um casamento na igreja, por exemplo, de roupa de praia, de canga, não vai, porque mesmo que o casamento seja de dia, ninguém vai de biquíni ou de sunga para um casamento, porque a gente adequa a nossa roupa, assim como a gente adequa a linguagem. Então, o meu papel naquele momento é um papel de advogada. Mesmo que eu esteja atendendo remotamente da sala da minha casa ou do meu quarto, ali eu não sou a pessoa apenas, a Marina, né? Por exemplo, ali eu sou a representante. Então, a Eveline, por mais que esteja aí na luta com a bebezinha dela recém-nascida, mas quando ela atende os clientes dela, ela não é a Eveline mãe, ela é a Eveline advogada que vai representar aquela causa e vai fazer de tudo para a causa ser ganha, ser bem sucedida. Então, são os nossos papéis, e aí é o que o Valdemar estava falando aqui, né? Assim, adaptar a aparência, faz parte do adaptar a aparência. Então, a gente precisa ter isso aí. Obrigada, Carlos, boa noite. Ele escreveu show de bola. E Valdemar escreveu excelente reflexão, né? Nós ficamos muito felizes quando vocês participam aqui no grupo. E a gente, né, reforça aí para vocês se inscreverem no nosso canal, que a gente prolonga essas discussões lá. Então, normalmente, quando termina a live aqui, a gente continua conversando com quem está no grupo sobre os assuntos, os temas tratados aqui. Não esqueçam. Tem o link aí, se não acharem aí fácil no YouTube, tem nos nossos Instagrams. E se inscreva no canal daqui do YouTube para não perder nenhuma live, assina aí o sininho, coloca tudo, vão lá no nosso grupo do WhatsApp e também assina aqui o canal no YouTube para estar sempre conectados conosco, para que a gente possa continuar fazendo essas reflexões a respeito da comunicação estratégica. Eu acho que hoje foi um papo bem interessante, como é toda semana, muito enriquecedor. Eveline trouxe, assim, excelentes contribuições muito práticas. E na próxima semana, né, a gente já deixa aí avisado para vocês, a gente vai trazer um outro tema instigante, né, um outro tema como esses que a gente tem trazido para gerar mais reflexão, né, para deixar a cabecinha de vocês aí durante a semana fervilhando, né, mas que bom que a gente consegue ter essa troca e que a gente consegue, né, contribuir uns com os outros, né? A gente tenta ao máximo contribuir com vocês, com o que a gente sabe, com o que a gente aprende, e vocês também contribuem conosco, né, com os comentários, com esse partilhar de ideias. Muito A obrigada. gente gosta muito quando vocês participam no chat, porque a gente vê que a comunicação com linguagem acessível e clara, escutativa, regada de poderosa mensagem silenciosa, gera relação de confiança e sucesso. Gente, olha, ele também dá as contribuições dele quando assiste. Todas as lives das contribuições são dele, viu? Muito obrigada, pai. Obrigada, gente. Maruzia, Nereu, pessoas que eu fui vendo aqui, que chegaram. Carol. Eu não sei quem é Perpex, mas tem aqui. Boa noite, Perpex. E encaminhe, né? E compartilhem essa live com outras pessoas, né? Encaminhem para os amigos. Eu sempre costumo brincar, né? Para os amigos, para os inimigos, no grupo da família, para que alcance muitas pessoas, porque essa entrega, né? O YouTube percebe que essa entrega é interessante, que esse conteúdo é interessante, e ele vai divulgando aí, mostrando para outras pessoas também. Viu? Muito obrigada pela. Obrigada, gente. Boa noite, uma ótima semana. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tá, Tchau, amigo.